Muito bem, estamos de volta para mais um podcast Copacol. Hoje nós vamos falar do Copacol Agro, vamos falar da área agrícola da cooperativa e para isso eu recebo aqui em nosso estúdio o superintendente agrícola da Copacol, o Rubem Marco de Sales Santos. Ele que vai estar falando aqui com a gente durante o podcast um pouco da trajetória dele na cooperativa, falando da ação da área agrícola, falando também do centro de pesquisa e também do Copacol Agro, que é um evento técnico que reúne toda a família cooperada. Rubem, para começar, conta para nós um pouco da sua trajetória, como que você chegou na cooperativa, como foram os desafios e como está hoje a sua posição na Copacol enquanto superintendente. Eu me formei em 1984 na Universidade Federal do Paraná e meu primeiro emprego já foi na Copacol. Eu vim para a Copacol atendendo a região de Palmitópolis e JS. Isso foi em 1984, onde fiquei por 2 anos. Depois fui convidado para assumir a supervisão do departamento técnico da Copacol. Naquela época era uma outra estrutura organizacional, eram as divisões, a nossa era a divisão de produção agrícola. Eu fiquei por um período como supervisor e depois fui convidado a assumir a gerência da divisão de produção agrícola. E assim foram passando, outras estruturas foram acontecendo, outras mudanças, e enfim, na próxima mudança eu assumi a gerência, depois de um trabalho muito intenso que a Copacol fez, um estudo junto com uma consultoria, e foi definido o modelo de superintendência, quando eu fui também convidado para assumir a superintendência. Nesse período, a divisão de produção agrícola não era mais só a parte agrícola, mas também foi incluído a supervisão operacional e depois a gerência operacional. Então nós ficamos também, foi fundido, né, as duas gerências, gerência de produção agrícola com gerência operacional, e ficou uma unidade só. Então, outras mudanças vieram, nós, quando criado a superintendência, passamos pela área onde tinha a rede de supermercado, foi feita a mudança, a rede de supermercado foi para a área comercial de carnes e na nossa área foi incluído nutrição animal, rações que nós vendemos, e também a indústria de soja e comercialização de grãos. Ou seja, essa é rapidamente uma trajetória, passamos a cooperativa sempre promovendo o desenvolvimento, evoluindo o desenvolvimento das pessoas, enfim, tivemos alguns MBA in company, MBA fora, enfim, e essa é um pouquinho da minha história, né? Fiz lá no começo uma pós-graduação em marketing e depois alguns MBAs, e é a nossa posição até hoje. Está sempre atuando na área agrícola. Sem dúvida, sempre meu foco foi trabalhando a área agrícola. Para ter uma ideia, né, nós, quando começamos na cooperativa, já existia naquela época uma área experimental, isso há alguns anos, né, nós já tínhamos uma área onde a gente fazia pequenas experimentações e depois foi evoluindo, foi para uma área maior e foram evoluindo. A Copacol sempre priorizou os aspectos técnicos, ou seja, nós temos que levar a melhor solução para o produtor, independente de questões econômicas. Se um produto pode dar mais ou pode dar menos, não, priorizando as questões técnicas. E aí, dentro desse processo de evolução, na época nós tínhamos 18, 20 engenheiros agrônomos, e fomos evoluindo, fomos crescendo, com o novo centro de pesquisa que nós construímos agora recentemente, com uma área de 82 hectares, um investimento bacana. Hoje é um diferencial enorme para a Copacol e para os nossos profissionais, e hoje nós já passamos de 100 engenheiros agrônomos a campo. Então essa é uma evolução da equipe técnica muito forte. A nossa equipe técnica é diferenciada, nós primamos pelos serviços. Então, não tenha dúvida, nós temos a consciência disso. Durante toda essa trajetória, nós já tivemos 2 algodoeiras, já tivemos 2 cafeeiras. Isso que eu queria falar com você. Você acompanhou toda essa mudança de cultura de produção agrícola
Antigamente tinha o café, tinha o algodão, e você vem desse tempo na cooperativa. Como que você acompanhou toda essa evolução na produção agrícola da Copacol? A cooperativa, no início, é lógico, nós tínhamos pouca soja e o inverno era muito trigo, né? Porém, a cultura principal, nós tínhamos o café, que tinha, em área não era tão grande, mas com faturamento muito grande, e depois o algodão. Nós chegamos a ter 2 algodoeiras, porém a cooperativa tem uma característica que é muito interessante. Em 77, 78, pela história, né, que o nosso presidente nos conta, houve uma estiagem muito grande. E lá se definiu que a cooperativa não poderia ficar dependente somente de clima, tinha que ter uma verticalização. Foi quando definiu-se estudar a integração avícola e em 82 começou a integração avícola. Com a vinda da integração, foi dado oportunidade para os produtores. Eu me lembro que na época, quem tinha um aviário não podia construir o segundo, antes que desse oportunidade para os outros, a não ser que sobrasse vaga. Veja que a cooperativa sempre priorizou o pequeno associado, o associado atuante. Então, e assim foram em todas as integrações, dando oportunidades para os produtores, e isso hoje faz com que a Copacol conseguiu, na área de ação nossa, nós conseguimos reter o homem no campo. O menor êxodo rural da região é o nosso, porque, dado a diversificação de cultura, isso permitiu com que os associados ficassem mais na propriedade. E com o algodão, nós tínhamos 2 algodoeiras, um movimento muito grande, porém, a cultura do algodão foi perdendo performance no Paraná e ele foi se deslocando para o centro-oeste. E essa é uma característica interessante da Copacol. Nós analisamos o cenário, vemos a tendência, mas também tivemos atitude. Nós não ficamos vinculados à cultura. E muitas pessoas ficaram vinculadas à cultura, outras foram e tiveram dificuldade. Não, nós simplesmente foi mudando, nós também fomos mudando as nossas estratégias, as nossas estruturas. Vendemos as 2 algodoeiras, depois foi para o café também foi perdendo performance, a ponto de não ter mão de obra para o café, né? Até que chegou no soja. Isso, e aí com isso ocupando o espaço de algodão veio a soja, né? E com o passar do tempo era soja e trigo, nós éramos muito fortes em trigo. O trigo também veio perdendo performance econômica, técnica nem tanto, mas econômica sim. E aí quando o trigo foi perdendo performance econômica, entrou o milho de inverno. Ele entrou bastante lento e foi tomando corpo, foi tomando velocidade por conta da viabilidade não só técnica, mas também econômica. E hoje nós temos, né, o milho sendo a cultura principal de inverno e o café, a partir desse momento que ele foi perdendo performance econômica, o produtor de café, infelizmente, ele não conseguia ficar na propriedade. A mão de obra foi desaparecendo e simplesmente hoje a área de café na área da Copacol é bem pequena mesmo. A Copacol evoluiu, assim como as culturas de grão, a produção de grão mudou, a tecnologia veio. Hoje a Copacol é uma referência na produção de grãos, na avicultura, na suinocultura, na piscicultura. Nos últimos anos, a Copacol investiu forte na produção de grãos, com o Centro de Pesquisa, o CPA, e também com a aquisição de novas unidades no Sudoeste. O que levou a Copacol a fazer esses investimentos altos na questão agrícola, principalmente? À medida que as nossas integrações foram aumentando, foi criando-se uma demanda muito grande para grãos, né? Soja e milho. O soja para a utilização do farelo e milho também, tudo para utilizar nas nossas integrações. E essa demanda foi aumentando, a cooperativa foi aumentando a sua participação no mercado, tanto de frango, aves, né, como peixe, como suíno também. E isso nos fez ir atrás de uma demanda maior de grãos. E é lógico que poderíamos ter ido para o Mato Grosso do Sul, poderia, para outras regiões. Sim. Mas, dentro de uma análise muito bem feita, regionalizada, foi definido por nós ficarmos no Paraná. E aí foi feito todo um levantamento em termos de onde nós poderíamos ir. E foi definido pelo Sudoeste. Nós fizemos um projeto já há alguns anos para o Sudoeste, onde nós
passamos a ampliar as nossas unidades, compramos algumas e estamos construindo outras, enfim. Hoje nós temos no Sudoeste a mesma quantidade de unidades que nós temos aqui no Oeste. Não só também pela demanda de grãos para as nossas integrações, mas também por uma oportunidade comercial. Hoje, as áreas de grãos e insumos, eles têm uma importância bastante grande, porque o que a cooperativa sempre procurou? Não ser dependente de um negócio somente. Quando um vai mal, pode um outro compensar. Então, diante dessa estratégia, é o que a gente hoje tem, né? Nós temos uma verticalização muito grande nas nossas indústrias, mas também temos uma ampliação de área suficiente para que a gente dê sustentabilidade para todo esse negócio. Rubem, a área agrícola é responsável por todos os investimentos nas unidades, principalmente na área de armazenagem e recebimento de grãos. A Copacol hoje ela é autossuficiente para receber toda a produção, os equipamentos hoje atendem à demanda. Antigamente a gente via muito caminhões na fila, muito umidade do grão. Hoje a gente não observa muito mais isso. O que levou a isso? Foram altos investimentos também na questão de recebimento e armazenagem? Sem dúvida, a cooperativa vem investindo pesado, porque hoje uma unidade está muito caro. Tu sabe o que aconteceu com o preço, principalmente dessas estruturas de fluxo, recebimento e padronização e armazenamento. Mas a cooperativa vem investindo por conta de ter que segurar todo o milho e toda a soja. Nós esmagamos aí 650 mil toneladas de soja por ano e nós precisamos de toda essa soja, parte dela para nossas integrações, parte para o mercado. Mas, e com isso, a cooperativa... A Copacol não vende mais soja em grão. Alguma coisa ela tem vendido agora para a expansão do Sudoeste, porque às vezes o mercado é mais oportuno vender do que você até industrializar. Mas a grande maioria é industrializado. A maioria a gente industrializa. Vira farelo, né? Óleo degomado. Farelo, nós fazemos o óleo bruto, o farelo, e no caso do milho também vira tudo ração, né? Mas os investimentos que nós fizemos nas unidades foram enormes, né? A gente tem investido muito nas nossas estruturas de armazenamento. Hoje, a nossa capacidade estática gira em torno de 1.100.000 toneladas. Isso não é o suficiente, mas cabe a gente, as movimentações que são feitas, as nossas indústrias consomem um tanto e uma quantidade vai para os mercados. Em termos de atender o associado, sem dúvida nenhuma, nós somos um diferencial muito grande. Nós conseguimos processar, secar um grande volume. A maioria, hoje, o nosso produtor dificilmente vai acontecer dele ficar numa fila para descarregar o seu produto. Dado aos investimentos que nós temos, não só na unidade de armazenamento, mas principalmente na padronização, secagem de grãos. Além de investimento na área operacional, também houve investimentos em tecnologia. Veio o Centro de Pesquisa, o CPA. E ele é responsável por todo esse crescimento de produtividade no campo e produção para a cooperativa? Sem dúvida nenhuma, o Centro de Pesquisa nosso hoje é referência, né? A gente tem visto trabalhos do nosso Centro de Pesquisa mundo afora, não só no Brasil. Nós produzimos, os nossos pesquisadores publicam anualmente em torno de 100 a 110 trabalhos. Você veja que isso é muita coisa. Então, o Centro de Pesquisa tem a finalidade de validar tecnologia gerada para que a gente consiga estar validando para o nosso associado, ou seja, quando o nosso associado recebe uma recomendação do engenheiro agrônomo, já passou por avaliações, foi testado e aprovado? Totalmente, não tem nenhum risco para ele. E também tem um viés muito importante. Nos últimos anos começou-se a ter muito problema de adulteração de fertilizante. E o nosso centro hoje tem laboratórios... Tem a capacidade de definir... Isso. Hoje, nossos laboratórios, nós amostramos todo o fertilizante que vem para o nosso associado e a gente consegue validar o que realmente tem nesse composto. Já tivemos casos de identificação de problemas e que foram por questões ou outra aí,
inadequadas que trouxeram para nós, mas o nosso produtor não teve o prejuízo, foi identificado, foi corrigido e foi feito todos os Porque processos. tem esse trabalho no centro de pesquisa. Por conta do que tem do nosso laboratório. Além da qualidade da nossa semente, que é um diferencial no mercado enorme, né? Hoje a nossa semente é procurada, o produtor às vezes nos diz, não, mas eu quero a semente Copacol. O CPA hoje é o braço direito do produtor rural? Eu vejo assim, é um componente importante na atividade agrícola, porque quem tem mais de 100 engenheiros agrônomos no campo, para você manter toda essa equipe numa condição de competência, de conhecimento, tem que ter um investimento muito grande no desenvolvimento e na formação de pessoas. Nós temos um programa de trainee para formar engenheiro agrônomo no mercado, nós treinamos intensamente os nossos produtores. Os nossos produtores, nós realizamos de 2 a 3 seminários por unidade todo ano, onde os produtores recebem as informações mais recentes geradas pela pesquisa. Agora nós estamos terminando um ciclo de seminários onde a gente leva toda a tecnologia que foi identificada, que foi produzida pelo nosso CPA, e agora nós temos o exemplo, agora dia 9, 10 e 11, né? O Copacol Agro. Isso, era bem nesse ponto que eu queria chegar. Tá. O Copacol Agro vem para coroar todo esse trabalho de pesquisa do CPA, além da agricultura também, envolve outras áreas, avicultura, suinicultura. Ele vem para coroar todo esse trabalho que é feito durante o ano pela Copacol, né, em estudo, em pesquisa agrícola. Perfeito. No Copacol Agro é um momento em que o produtor consegue ver e vai estar lá com os nossos pesquisadores, não só pesquisadores nossos da Copacol, mas também pesquisadores de fora, tratando de assuntos que sejam importantes para ele. Então, todas as áreas, avicultura, piscicultura, suinocultura, terão ali pesquisadores, terão ali profissionais trazendo informações importantes para o produtor. No caso da agricultura, nós também temos lá as nossas participações, nós temos lá as áreas demonstrativas e os nossos estandes vão mostrar para o produtor todos os trabalhos produzidos pelo Centro de Pesquisa voltado para o negócio do produtor. Então, além disso, ele está aberto o ano todo para visitação. Os nossos associados, o agrônomo que o atende, pode marcar um horário, ele organiza lá, os produtores vêm no centro de pesquisa, os nossos pesquisadores atendem para tratar o assunto que eles quiserem, e sem dizer que o nosso centro de pesquisa, ele hoje pode produzir trabalho para algumas empresas que desenvolvem, algumas multinacionais, algumas moléculas que estão por vir no mercado, que antes de estar no mercado da forma comercial, ele é testado, validado e serve para que eles adquiram o registro, né? Então, o centro de pesquisa, ele contribui não só com o associado da Copacol, mas com a comunidade de uma maneira geral e principalmente para quem está desenvolvendo tecnologia. Rubem, esse aumento de produção, principalmente na última safra aí, você acredita que o produtor ele está mais atento, ele está mais receptivo às informações, às novas tecnologias? Não tenha dúvida disso. O nosso produtor, o nosso associado, é diferenciado. Os nossos associados têm eles usam muito a tecnologia, eles não questionam, porque eles estão vendo, eles têm a oportunidade de vir e ver aqui no nosso centro de pesquisa, mas também eles têm uma competência muito grande. As produtividades médias dos associados da Copacol é acima da média do Paraná, muito acima da média do Brasil, então é uma diferenciação. E esse aumento de produtividade, ele vem em cima de vários fatores. Primeiro, não tenha dúvida que se o produtor não estiver se preparando o seu modelo de trabalho, ele tem que estar mudando, né? E o produtor hoje, a agricultura que ele fazia há 20 anos atrás, não é a mesma de 10, não é a mesma de 5 e daqui a 2 anos não vai ser a mesma. Então, o nosso produtor é muito ávido por tecnologia e por inovação. Isso ele consegue fazer, é a peça principal de todo esse processo. Mas, para isso, precisa manter uma estrutura levando tecnologia para esses produtores. E hoje, os nossos produtores, quando chega alguém levando alguma tecnologia, ele pergunta, mas já passou pelo CPA?
Isso quer dizer É que ele está confiança. validando o que passou pelo CPA, enfim, e com isso ele nos delega uma responsabilidade muito grande, né? De estar cada vez mais trazendo novas Ele tecnologias, acaba novas desafiando a informações. cooperativa, o centro de pesquisa. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E o investimento que a Copacol faz no centro de pesquisa, que não é pequeno, são alguns milhões por ano que a cooperativa investe lá, mas qual que é o entendimento, né, da cooperativa? O entendimento é que investir em tecnologia, em desenvolvimento e pessoas é fundamental para nós suportarmos tudo o que está acontecendo e o que está por vir. Porque a velocidade com que estão acontecendo, novas tecnologias estão vindo, novas maneiras de fazer agricultura é muito grande. Então, nós temos que estar cada vez mais melhores preparados para atender o nosso associado. E a Copacol também está sempre atenta ao mercado, sempre ligada no mercado, sempre orientando o produtor para fazer a comercialização da sua lavoura, da sua produção no momento certo. Como que é trabalhado isso aí junto ao produtor? A questão de mercado é um assunto extremamente delicado, né? Porque a gente só sabe falar dele depois que passou, né? Nós trabalhamos com cenários, né? A gente não tem outro jeito, a gente trabalha com cenários, com tendências e, às vezes, né, acontecem fatos novos que alteram isso tudo. Porém, o que precisa é nós estarmos preparados para estar sempre oferecendo a melhor oportunidade de mercado para o produtor. E o nosso associado tem isso. Às vezes ele não faz por uma questão ou por outra, que também a gente não pode dizer que está errado, mas de acordo com o objetivo do produtor e o que ele está trabalhando. Às vezes o produtor segura grãos para comprar terra, às vezes ele segura para tentar fazer um outro investimento, enfim. Mas a diversidade de opções que o produtor tem para fazer a comercialização de grãos é muito grande e ele tem toda essa oportunidade de estar trabalhando. É lógico que, quando você fala em comercialização de grãos, eu sempre digo que vale até o minuto seguinte, né? Porque pode acontecer um fato novo e isso muda. Mas o nosso produtor, de uma maneira geral, tem conseguido fazer boas comercializações. Hora ou outra não pega as melhores oportunidades, agora mesmo nós estamos vendo, né? O mês passado a soja caiu muito de preço. O cenário dizia que ia acontecer isso, mas não nessa velocidade. Então, mas o produtor está acompanhando, tem as informações e a gente está sempre procurando levar as melhores opções. A decisão comercial é sempre do produtor. Ponto. Essa é a decisão. Mas as informações seguramente ele tem. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso podcast, mas antes de concluir aqui a sua participação no episódio de hoje, como que você vê o futuro da agricultura? Você, enquanto um superintendente agrícola de uma grande cooperativa que é a Copacol, como que você vislumbra o futuro da agricultura? Eu sou um apaixonado pela agricultura de uma maneira geral, né? E sou muito otimista. Momentos mais difíceis, momentos de custo maior, custo menor, preço maior, preço menor, faz parte do nosso negócio. Então, isso não é só na agricultura. Não. Mas no nosso caso, a cooperativa tem estado ao lado do produtor sempre, né? Nós tivemos uma grande frustração de milho há 2 anos atrás, nós tivemos uma grande frustração de soja o ano passado, e o associado que é atuante, que trabalha conosco, o associado que acredita na cooperativa, nenhum deles precisou vender nada para poder suportar seus custos. O que foi preciso, a cooperativa atendeu, o que foi preciso renegociar, renegociou, o que foi preciso dar prazo, foi dado prazo. Ou seja, o produtor atuante, o produtor que está junto da Copacol, ele tem todo o apoio sempre. Então, eu vejo o seguinte, você estando dentro de uma estrutura que te apoia nos momentos difíceis, os momentos bons a gente seguramente tem condições de fazer um resultado melhor. Eu vejo a agricultura como a solução para isso tudo. Não tem jeito, nós estamos vivendo um momento difícil agora, tem toda uma questão aí inerente envolvendo a agricultura que está apertando o custo, né? Nós tivemos um custo de produção agora do milho, por exemplo, altíssimo, mas também já está modificando, né? Infelizmente ele não cai tão rápido como caiu o preço, mas também o produtor, a gente está acompanhando, tem orientado e nós temos um negócio a céu aberto, mas também sabemos jogar esse jogo.
Então, o nosso produtor está muito, muito bem preparado para isso. Nós vamos ter momentos difíceis, momentos melhores, tem, mas faz parte do nosso negócio. O nosso produtor, o nosso agricultor, de uma maneira geral, é um homem forte. Ele é um homem forte. E o agricultor tem que ser forte, senão não segura essa marimba aí. Senão não suporta. Não suporta. Mas também eu fico muito contente porque nós sabemos aonde nós estamos pisando e como é que a gente vai conduzir isso tudo. E de uma maneira, né, muito boa, os nossos produtores investem em produtividade, têm uma produtividade e nós temos a consciência de que só vamos ter resultado produzindo bem. Rubem, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Foi muito esclarecedora aqui a sua mensagem. Mas antes de concluir a sua participação, eu quero deixar aqui um momento, um espaço para você concluir e fazer aí as suas considerações finais. Bom, eu aqui agradeço pela oportunidade, até porque eu adoro o campo e, em função da minha atividade, eu não consigo estar... É um produtor também? Eu na verdade, tenho uma pequena propriedade, mas não é de grãos, né? Mas, de qualquer maneira, eu gostaria... Mas depende do grão, né? Eu gostaria de estar mais perto do campo e, às vezes, a gente encontra os produtores sempre por aí, mas é muito bom, é muito bom. E eu diria o seguinte, né? Para que a gente vá bem, a gente precisa sempre estar bem acompanhado. Seja lá de o que for, a gente precisa estar com pessoas, com empresas boas do nosso lado. Nós temos que selecionar um pouquinho, porque hoje o mercado é muito agredido, então nós precisamos saber quem está do nosso lado para que a gente possa ir longe. E a Copacol, sem dúvida nenhuma, ela não mede esforço para manter o produtor bem. E o nosso presidente sempre diz o seguinte: nós precisamos fazer o social. E fazemos muito social, e investimos muito na educação das pessoas, mas temos que fazer o nosso produtor ganhar dinheiro. E esse é o nosso objetivo. Muito bom, Rubem. Obrigado pela sua participação mais uma vez. O nosso podcast está ficando por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais uma edição e também com mais um assunto para você que nos acompanha. Muito obrigado, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.